impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível, e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo do Senhor. Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Boa noite, graça e paz a todos em nome de Jesus. Estamos começando o nosso 8º dia, na verdade terminando, né? Começando o culto, mas terminando já o dia, quase. O nosso 8º dia do jejum de Daniel. Espero que todos e todas estejam firmes no propósito, no desafio que nós temos pela frente. Ainda estamos caminhando, não chegamos ainda na metade ainda, mas já estamos lá, dia após dia, com as nossas orações, né, no trabalho, final de semana. Amanhã, segunda-feira, começa os nossos dias. Todo mundo, acredito que um ou outro só possa estar de férias, mas estamos trabalhando, mas assim mesmo seguimos firmes com a palavra do Senhor. Então eu quero dar as boas-vindas hoje, vamos lá para Cláudia Aparecida, a Winnie Ferreira, a Catarina Augusta, a Elisandra Costa, Juliana Migliorini, o Geuciano Pereira, a Alana Magalhães, o Fabrício Galon, a Ilza Toniza, a Leonilda Vitor, a Wanda Maria, a Damiana do Carmo, a Ana Paula Neves, a Maria Vitor, o Fábio Souza, a Claudineia Garcia, a Joyce Camila, a Suzana Alves. Deus abençoe a todos. E assim, saudamos também aqueles que durante o transcorrer da live vão estar acessando, né? E também aqueles que vão assistir os vídeos posteriormente, né? Que são publicados e vão estar acompanhando o nosso período, o nosso tempo da palavra do Senhor. Hoje, mais uma vez, como eu falei, nós vamos dar sequência num tema muito importante. Nós começamos a falar sobre o sobrenatural de Deus e nós temos a palavra de hoje mais 2 mensagens para ficar bem afixado na nossa mente e no nosso coração essa mensagem, o sobrenatural. Afinal de contas, o jejum de Daniel, uma das coisas que é a característica dele é o sobrenatural de Deus. Já temos visto aí alguns irmãos, irmãs recebendo bênçãos, né? Hoje mais uma irmã abençoada aí com trabalho, começa amanhã, se Deus quiser, irmão abençoado de forma financeira, enfim, vão acontecendo as coisas. Nós sabemos que temos as lutas, mas temos que aprender a andar no sobrenatural de Deus. Então hoje, o tema do sobrenatural é como ativar a fé e receber o milagre do sobrenatural de Deus. Eu vou estar lendo o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 7. Eu leio sempre, quase sempre, a maioria dos textos estão na Almeida Corrigida Fiel. Durante o transcurso das mensagens, outras traduções também são utilizadas, mas a base é sempre o original da palavra do Senhor. Grego no Novo Testamento, hebraico no Antigo Testamento. O texto do Evangelho, Lucas escreveu assim:
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pai Celestial, agora lido o Evangelho, que o seu Espírito Santo nos use e dê a graça de transmitir a todos. E eu quero que você preste atenção, espero que você esteja especialmente ouvindo bem, né? Espero que todos estejam aí ouvindo bem o som da mensagem para poder acompanhar e dar sequência, onde falamos sobre o sobrenatural de Deus, e hoje nós vamos continuar. Como viver o sobrenatural de Deus? A mente do milagre. Receba o milagre do sobrenatural de Deus. Ative a sua fé e receba o milagre do sobrenatural de Deus. Então vamos lá. A fé ativada alcançará o trono de Deus. E você conseguirá o milagre que tanto precisa. Em Hebreus 11:6, na tradução da Almeida Revista Atualizada, nós temos assim: de fato, está escrito, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Basta você ligar a partida de sua fé da mesma forma que precisa ligar o carro para ele andar. E você vai andar como Deus diz. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. A grande maioria dos cristãos vivem procurando shows, espetáculos, diversões nas igrejas porque têm uma fé morta e vivem o natural. Jamais experimentaram viver o sobrenatural de Deus, infelizmente. Existem 4 situações que podem impedir você de conseguir ativar a sua fé. O primeiro é o nosso velho inimigo, aquele que conseguiu fazer com que Eva e Adão desobedecessem a Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 12, eu cito muitas vezes esse texto. Jesus falando na parábola, explicando a parábola da semeadura, do semeador e das sementes. Aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo. Arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A palavra salvos, em grego, sodezo, significa salvar do perigo ou destruição, curar da enfermidade, salvar a alma. Então serve tanto para a cura como para a salvação. Livrar dos males que dificultam receber o livramento. O diabo não vai impedir você de começar, mas vai tentar arrancar a palavra do seu coração para que você não continue, que você começa e logo desista. A incredulidade é o segundo inimigo. Você não acredita que seja possível mais, que já é tarde demais. Falta-lhe fé, porque a incredulidade, a fé zerou. Marcos capítulo 6, versículos 5 a 6, na Almeida Revista e Atualizada diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, se referindo a Jesus, né? Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, na sua própria cidade, Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque a incredulidade do povo era muito grande, quer dizer, não tinha fé. Então, o poder de Deus para operar, ele precisa de fé. O terceiro inimigo é ter um coração duro. Ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 51 e 52, está escrito na versão, a Revista Atualizada: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, quando o coração está endurecido, fica difícil. E o quarto é não obedecer à palavra de Deus. Então a gente tem aí que o que impede você verdadeiramente de acessar, ativar a sua fé e entrar no sobrenatural de Deus? O diabo, a incredulidade, ter um coração duro e não obedecer à palavra de Deus, porque todo Deus cumpre sempre a sua palavra, ele é fiel à sua palavra.
O general sírio Naamã, ele pegou lepra. O profeta Eliseu, sem badalação, mandou um mensageiro dizer a ele. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Por ser rico e uma alta autoridade, Naamã achou que o profeta Eliseu iria pessoalmente e falaria o que ele queria ouvir. A sua reação foi a pior possível. Nós vemos então em 2 Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Com essa atitude ele não seria curado. Mas alguns dos servos dele o convenceram a obedecer, provavelmente os soldados subordinados, né, porque ele era um general, porque Deus faz milagres usando profetas que não ficam bajulando homens por causa do seu dinheiro, poder e posição. Então, o Naamã resolveu escutar os servos e obedeceu Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, está escrito. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Aí aconteceu o milagre. A palavra do milagre do sobrenatural de Deus virá através dos profetas e homens de Deus que falam a palavra de Deus. Goste você ou não. Você não tem que gostar, tem que obedecer e para receber o milagre. E você está ouvindo hoje a segunda mensagem falando sobre milagre de Deus. Se você rejeitar a palavra de Deus, porque o homem de Deus não falou do jeito que você queria ouvir, como Naamã, como quer essa geração, você perdeu a bênção do sobrenatural. E aí vem a pergunta, quando a fé sobrenatural é ativada? A resposta, a fé sobrenatural não é a fé que faz promessas para imagens, objetos ungidos, como consagrados, tipo lenços, velas, rosa ungida, né? Lenço ungido, vela ungida, rosa ungido, cimento ungido, arca da aliança, água benta, que passa por portas e mais portas. Essa é uma fé religiosa ou uma fé supersticiosa. É um tipo de feitiçaria, é crer no poder de objetos. A fé sobrenatural só é ativada em situação de perigo, uma situação de risco, uma necessidade que não pode ser resolvida pelo ser humano, uma situação que precisa de um milagre do sobrenatural de Deus. É quando você chega no limite, você não tem condições de resolver aquilo, você não tem como achar a saída, então você ativa a fé. Deus nunca faz o que o homem pode fazer. Jesus não tirou a pedra que selava a gruta, usada como túmulo do seu amigo Lázaro, irmão de Marta e Maria, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. E isso as pessoas ali podiam fazer, e fizeram. Mas dar a ordem para Lázaro voltar do mundo dos mortos, ao seio de Abraão, ao paraíso, e isso somente Jesus poderia fazer. E nós vemos isso em João 11, 43. Lázaro vem para fora. E no texto aqui de Lucas, que é o texto da mensagem, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5, a parte A. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro conhecia aquele mar como poucos. Os peixes, durante a noite, podiam ser pescados, porque vinham para as águas rasas. E mesmo assim, a noite toda foi um fracasso total, pois não pescaram nada para garantir o sustento de suas famílias. Durante o dia, os peixes, eles migram para as águas profundas demais para serem alcançados facilmente com uma rede. Por isso Pedro pescava à noite. Naquela época não se tinha tecnologia de pescaria dos nossos dias, né? Hoje não se tem esse problema. Pedro, sem entender, achou que a ordem de Jesus não fazia o menor sentido. Lembre-se que eu comecei falando na mensagem de ontem que o sobrenatural de Deus ele vai contra a razão, contra a lógica. Então o Pedro, sem entender, ele achou que a ordem de Jesus não fazia o menor sentido, mas obedeceu assim mesmo. E a palavra você não tem que entender, você tem que obedecer. E ele foi recompensado pela sua obediência. Como eu sempre digo, Deus não abençoa a desobediência. Deus não dá a bênção na desobediência, mas somente na obediência. Você faz a obediência, como eu tenho falado. Você é livre para fazer as suas escolhas. As consequências são obrigatórias. Se a sua escolha é obediência, a bênção é obrigatória. Se a sua escolha é desobediência, a não bênção, não receber a bênção, é também consequência obrigatória. Obediência, Deus sempre
A obediência você sempre terá que ter. Você não precisa entender. Aí a segunda pergunta, qual fé eu posso ativar para o milagre? Você só pode ativar a fé que tem, a fé que recebeu. Se você não tem fé, não tem o que ativar. Jesus falou lá em Mateus 8,13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. O soldado na guerra acabou a sua munição. O soldado tem uma granada para a sua defesa. A granada tem um pino de segurança. Para ativar a granada, o soldado remove o pino de segurança e solta a alavanca que fica do lado do corpo da granada. Ela vai explodir entre 1 segundo e meio e 4 segundos e meio. Você precisa ter fé para acreditar no milagre de Deus. Então, isto, como o soldado faz. Jesus fala em Marcos 9:23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. É a fé que ativada aciona o milagre. Mas se você não ativar a sua fé, nada acontece. Você pode orar nos montes, você pode cantar louvores, que nada acontece. Tem que ativar a sua fé. Basta ver que a maioria dos que oram nos montes e cantam louvores já mudou de igreja várias vezes, porque só conhece o viver natural como cristão. O soldado não vai sair por aí lançando granadas à toa, somente quando em grande perigo, quando correndo risco de vida, numa situação de extrema necessidade. A fé sem a palavra de Deus é presunção, e isso não funciona. Você precisa da palavra, e agora você está recebendo a palavra de Deus, então essa é a hora. Então eu pergunto, você tem fé, meu irmão? Você tem fé, minha irmã? Só que quando você não usa a fé, ela atrofia, como uma parte do seu corpo, por exemplo, é fé morta. Tiago 1,26, na tradução da King James atualizada. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. É por isso, um dos motivos que Deus permite que os crentes passem por situações difíceis na vida, porque precisam exercitar a fé. Se você está doente e tem dinheiro, você vai ao médico e paga a consulta e não precisa de fé. Usa o dinheiro que tem. Mas se você não tem dinheiro para fazer o tratamento que precisa, comprar os caros remédios que precisa, aí você precisa ativar a fé e pedir o milagre, para ter o dinheiro, muitas vezes, pagar o médico, enfim, coisas assim. Se você quer comprar uma moto ou um carro e tem dinheiro ou confia que se fazer vários bicos extras para ganhar mais dinheiro, você compra a moto, o carro ou o carro e não precisa de fé. Mas se você não tem dinheiro para comprar a sua moto ou seu carro, então você vai precisar ativar a sua fé para receber o milagre. E eu sempre conto como testemunho que eu não tinha dinheiro para comprar o meu primeiro carro. E a igreja não tinha dinheiro para comprar um ônibus. Na época tinha muitos irmãos que dependiam de transporte. Eu só tinha fé. Ativei a minha fé em Jesus e Jesus me deu um Celta em 2010. E anos depois me deu um ônibus que eu doei para a comunidade. Depois a gente vendeu e compramos a van que temos hoje. As pessoas me perguntavam, pastor, como é que a gente faz para ganhar um carro? Basta ativar a sua fé em Jesus, eu respondia. Um dia, o Celta e o ônibus estavam no concerto, ao mesmo tempo, né, quebrado. Eu me atrevi a reclamar com o Senhor em oração. Poxa, meu Deus, os dois quebrados? Coisa usada. E o Espírito Santo me perguntou, quantas pessoas você conhece que ganharam um carro e um ônibus? Aí, na hora, eu pedi perdão e agradeci. Muitos queriam ter o que eu tinha, estavam reclamando e não tinham. Não adianta pedir a Deus mais fé, mas você peça a Deus que te ajude a ativar a sua fé. Você não precisa ter uma fé grande, você precisa ter uma fé viva. Jesus disse que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, então a fé pode ser pequena. Aliás, nós vamos falar sobre esse texto, há uma mensagem específica para a gente entender bem esse texto. Você precisa tirar o pino e soltar a alavanca da granada da sua fé. Então, primeiro eu ativo a minha fé, depois eu tenho que exercitar essa fé ativada. Os especialistas afirmam, entre tantas coisas, que 2 coisas são necessárias para um músculo crescer rápido, especialmente o pessoal que faz academia. Treinar de 3 a 6 vezes por semana, primeiro. Segundo, não desistir se sentir dor muscular no dia seguinte. Com a fé podemos dizer o mesmo. Exercite a sua fé diariamente, não desista. Para isto, é preciso fazer uma coisa básica que a maioria dos crentes não fazem: orar a Deus todo dia, agradecer todo dia, não importa que seja um dia ruim, um dia mau, como fala Efésios 6,13, e ler a palavra do Senhor. Nesse período de jejum de Daniel, mais ainda é importante estarmos ouvindo a palavra, lendo a palavra, ouvindo, assistindo as mensagens,
alimentando a nossa fé, a nossa mente e coração para ativar essa fé. A palavra vai nos levar a isso, e é isso que você está aprendendo. Aí temos uma outra pergunta, a terceira pergunta. Como acontece a fé do milagre do sobrenatural de Deus? A fé sobrenatural, ela não é a fé, como eu falei, que faz promessas para imagens e objetos consagrados. Isso é fé religiosa e muitas vezes supersticiosa. A fé sobrenatural não é a fé que você recebeu dos seus pais e dos seus antepassados. Isso é uma fé religiosa. A fé sobrenatural é uma realidade espiritual, porque ela é um dom do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 6 a 8 e o 9, a parte A, o apóstolo Paulo escreve: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. O Espírito Santo enche o seu coração de fé, que é sobrenatural. Essa fé precisa tomar conta da sua alma, da sua mente. A fé sobrenatural, ela é espiritual, e quando ela chegar, você sentirá uma alegria imensa. Mesmo não tendo acontecido nada que tenha mudado sua situação difícil, está tudo do mesmo jeito. Mesmo não tendo motivo algum para sentir essa alegria, essa paz, e você nem saberá explicar ou entender o que aconteceu. Vai parecer uma coisa sem algum valor, e alguns podem até pensar que você ficou louco, mas não é. Você está meio doido, você está muito fanático, mas não é. Você está entrando num mundo em que a maioria das pessoas não vão acessar. Neemias capítulo 8, versículo 10, a gente lê assim o finalzinho do versículo. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria vem do Senhor. A fé natural pertence à quarta dimensão, como eu já falei, que é a dimensão espiritual, as regiões celestiais, onde atua o Espírito Santo, os anjos do Senhor, mas também atuam os demônios. As regiões celestiais, texto que a gente falou ontem, Efésios 1, 3, 6, 12. Será interessante, se você não assistiu, assistir a mensagem. A sua fé precisa começar a ter ação de fé, seu ponto de ignição, seu ponto de partida. É como você liga o carro, você põe a chave no carro, vamos dizer, estamos considerando os carros ainda mais tradicionais, não esses modernos agora, mas de todo jeito todos eles precisam ser ativados, seja por comando de voz, seja acionando um botão. Essa fé então precisa começar a ter ação de fé, seu ponto de ignição, seu ponto de partida, onde sua fé tem que começar a atuar. Abraão esperou 25 anos até que Deus lhe deu a fé para ser pai. E ele usou essa oportunidade como um ponto inicial de sua vida sobrenatural, que vai atingir o ponto máximo quando Abraão oferece Isaque a Deus, o seu único filho. E Deus mudou até seu nome de Abrão para Abraão. Então, aí está um exemplo. Quando você recebe a fé sobrenatural, algo irá ser mudado em sua vida natural. Quando você recebe a fé sobrenatural, precisa agir conforme ela. Tem que abandonar os velhos hábitos da fé religiosa e supersticiosa, da vida natural, de reclamação, de má vontade espiritual. Entende? A fé sobrenatural é algo novo. É como se você tivesse acostumado a dirigir um carro velho, agora você ganha um carro novo, zerinho. Você tem que mudar os hábitos. Antes você não ligava tanto para os cuidados que o carro tem, hoje precisa. É como quando você mora numa casa muito velha, descuidada, de repente você muda para uma casa nova, zerinho, nunca usada, tudo novo. Os seus hábitos precisam mudar, porque uma pessoa tem dificuldades. Poderíamos perguntar, por que uma pessoa tem dificuldades para vir a um culto, por exemplo, a um discipulado, estudar a palavra de Deus ou mesmo orar? Porque a sua fé é sem obras, é uma fé morta, e fé sem obras é uma fé morta. De quem dá ouvidos aos que falam tanto, que também tem uma fé morta. Você escuta um que tem fé morta, você vai continuar com a sua fé morta. Não ouve a palavra de Deus. E lembre-se que Deus, ele opera o sobrenatural quando é liberada a palavra dele. Então, mediante a palavra, estamos liberando a palavra do Senhor. Liberando esta palavra, é através dela que o Espírito Santo age, que Deus age. Estabeleça um ponto inicial e não volte mais atrás. Não pare nem desista. E vão aparecer muitos obstáculos para isso, como a gente falou no início da mensagem. Se seu ponto inicial é ir ao discipulado, vá e não desista no meio do caminho. Se seu ponto inicial é orar no culto com a igreja, vá e não desista no meio do caminho. Eclesiastes 7:8, na tradução da Bíblia Viva, diz: terminar algo é melhor que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Dê a partida em sua fé, ative a sua fé,
Saia da zona de conforto que deixou a maioria dos cristãos ocidentais bêbados com a vida carnal, a ponto de hoje, você não pode imaginar que uma pessoa que pula carnaval, que bebe e que mente, que faz um monte de coisa errada, que ela vai conseguir acessar de uma hora para outra o mundo sobrenatural. Quando o nevoeiro desce, ele permanece até que o sol nasça ou o vento comece a soprar. Na zona de conforto, a fé natural acaba indo embora. E se a sua vida tem predomínio de coisas carnais, você mata o que é espiritual, infelizmente. Em Gálatas 5,17, na tradução da King James atualizada, porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Eu costumo dizer que a carne e o espírito, cada um são um leão. Aquele que você alimentar mais, mata o outro. Se você alimenta a carne, você mata o espírito. Se você alimenta o espírito, você mata a carne, que é a raça de Adão. Quando a fé natural chegar, não perca a oportunidade. A esta altura da mensagem, você me pergunta, mas pastor, afinal de contas, de forma prática, como que eu faço para, enfim, ativar a minha fé? E é isso que nós vamos tratar agora. Como ativar a fé, a sua fé e receber o milagre do sobrenatural de Deus. Então, como eu disse, a fé ativada alcançará o trono da graça. E você conseguirá o milagre que tanto precisa. Dê a partida em sua fé, é como ligar o seu carro. Lucas 8,46. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Cristo se alegrou por ver que aquela mulher, a mulher com hemorragia, que sofria de menstruação contínua por 12 anos, ativou a sua fé. E ele fala para ela assim no versículo 48 de Lucas 8. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 4 passos para você ativar a sua fé. Anota direitinho aí e medita bem nela, tá bom? O primeiro, desejar ardentemente a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 ao 3, na tradução da Almeida Revista Atualizada. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Romanos 10, 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Sem o conhecimento da palavra de Deus, a palavra da fé, você vai continuar a buscar o Senhor de forma errada, como fez Caim e Saul. Vai acreditar em amuletos, em imagens, objetos consagrados e ungidos, em montes e templos especiais e por aí afora. A palavra de Deus moldou mundos. O Caim buscou de uma forma errada. O Saul também. Hebreus 11:3, na tradução da Corrigida Fiel. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, quer dizer, as coisas visíveis foram feitas das coisas invisíveis. Obedeça a palavra de Deus. O profeta Elias foi mandado por Deus até Sarepta, em Sidom, para que uma viúva lhe desse comida. Chegando lá, a viúva era extremamente pobre, miseravelmente pobre, e estava na miséria. Por que Deus fez isso, hein? Vocês já imaginaram nos nossos dias de hoje, um homem novo, jovem, forte, e ser sustentado por uma pobre viúva que estava na miséria, para dar de comer aos dois, é claro, pela fé sobrenatural de Deus. A viúva disse a Elias, em 1 Reis 17:12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha a situação. Elias foi o profeta que mais profundamente andou no sobrenatural de Deus. Tanto que ele saiu daqui de forma sobrenatural. Correto? Ele saiu da terra de forma sobrenatural de Deus. E ele disse para a própria viúva, em 1 Reis 17:14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela obedeceu ao profeta Elias e o milagre do sobrenatural aconteceu, porque ela obedeceu a palavra. Entenda que ela ativou a fé obedecendo a palavra. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é obedecer a palavra. Quando eu obedeço a palavra, eu ativo, eu ligo a minha fé. Está escrito, da panela a farinha não se acabou.
e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Eu creio que nos dias de hoje nós poderíamos também fazer isso, né? Em muitas situações, do jeito que anda a situação no Brasil hoje, muitas pessoas poderiam até chegar a esse ponto. O filho dela vai ficar doente e vai morrer. E Elias vai orar a Deus, que vai ressuscitar o menino. E se Elias não tivesse ido para lá? E se a viúva não tivesse obedecido a palavra de Deus? Ora, ela morreria mesmo, e o menino? Deseje com fervor, com fome a palavra de Deus, creia. O que aciona a fé sobrenatural, ele vem pela palavra. Romanos 10, 17, lendo em 3 traduções diferentes para a gente ver. A atualizada traduz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Cristo me dá a palavra, eu estou pregando e gera fé em você. A Corrigida Fiel diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus e a fé sobrenatural vem sobre você. A King James Fiel traduz, assim então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia na linguagem de hoje, portanto a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Se você é do tipo de crente que só reage quando conversa com alguém, aquele tipo de gente que não crê mais na Bíblia, em milagres, tudo era para o passado, não tem nada a ver. Não é assim, não precisa disso. Você faz parte da maioria que não vai experimentar o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. A sua fé é fé natural, você é homens naturais e carnais, não a Bíblia Sagrada. Se você não crê no milagre, você não vai obedecer, não vai receber. Nesse momento, se você estiver recebendo esta palavra no seu coração, na sua mente, a fé sobrenatural ela já está sobre você. Você vai sentir a alegria do Senhor. Você vai recebendo essa fé. O segundo é coloque os decretos da fé em sua boca. Nós vamos ter uma palavra só sobre eles. Marcos 11, 23. Na Corrigida Fiel diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, é isso que Jesus está dizendo. A palavra disser, o verbo lego, ele pode ter pelo menos 5 significados: chamar, dizer, declarar, né, confessar, ordenar, decretar, determinar, ordenar nesse sentido, ou profetizar. Disser, a forma de disser está no tempo presente ativo em grego, que indica uma ação que é habitual ou contínua, e pode ser traduzida assim, como continuar dizendo, ou dizer constantemente. Uma tradução literal do texto ficaria assim, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser e continuar dizendo a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se falar aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, se alguém disser e continuar dizendo, ele fala de uma ação contínua. Se você ativou a fé pela palavra, você vai declarar o milagre. Sabe aquela situação em que a mulher fala sempre a mesma coisa para o marido todo dia e acabam discutindo e muitas vezes dá até divórcio? Ou o marido é quem fala sempre a mesma coisa para a esposa todo dia e acabam discutindo e até dá divórcio? É uma ação que é feita com frequência, mas infelizmente é uma fé negativa e para o mal. Todo dia ele repete. Você tem que fazer isso com a fé em Jesus pelo milagre que você crê. Aquilo que você precisa. Você vê, visualiza aquela bênção. Estou curado, estou liberto, tenho isso, consigo aquilo. Em nome de Jesus você recebeu a fé. As palavras de cura de Jesus, lá em Lucas 5, versículos 4 e 5. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A palavra, reima em grego, dabar em hebraico, significa palavra criadora, conforme aparece em Deuteronômio 8.3, significa uma palavra de oração, Salmo 5, versículo 2, Salmo 17, versículo 2, ou Salmo 16, versículo 2, palavra de Deus, significa estar relacionada a evento, como Deuteronômio 4.32, palavra individual, uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica, reima, promessa que será cumprida. Não verbalize, então a gente pode dizer o seguinte, não verbalize aquilo que você não quer que se materialize. Quer dizer, não fale aquilo que você não quer que aconteça, fale aquilo que você quer que aconteça. Inverte o negócio. Tem gente que xinga, fala palavrão, reclama. Você está
decretando coisas erradas. Palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas. Palavras faladas e repetidas com frequência são sementes plantadas e regadas. E palavras plantadas e regadas germinam e dão fruto. É por isso que Provérbios 18, 21, ele diz assim, na versão revista atualizada: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Imagens geram pensamentos. Pensamentos geram palavras. Palavras geram ações. Ações geram resultados, que serão bons ou ruins, dependendo da escolha que foi feita. Após receber a palavra de Deus, fale a palavra com fé. Não fale palavras destruidoras, de fracasso, palavrões, palavras podres, inspiradas por demônios. Há poder em suas palavras. Lembrem-se que nós falamos anteriormente que nós alimentamos os demônios com os pensamentos, com os sentimentos e com as ações. Ao invés disso, chame à existência as coisas que não existem na sua vida, porque você crê no milagre. Romanos 4,17 diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Chama como? Pela fé, pelo poder do sobrenatural. Se você quer ativar a sua fé para receber o milagre do sobrenatural de Deus, vai ter que converter a sua boca, a raça de Adão que está na boca. Fale palavras que transmitem fé. Veja como a mulher que sofria de menstruação, contínua, sem parar, agia. Mateus 9:21 diz assim: porque dizia consigo mesma, ela dizia, então ela estava constantemente dizendo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Observe que a mulher não falava da doença, mas ela falava que seria curada se tocasse em Jesus, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. Marcos 5:28. Então, a gente tem que dizer, a gente tem que declarar. O terceiro ponto, fazer a oração da fé, que é muito importante. Devemos orar em todo o tempo, bom ou ruim. Mas quando você recebe uma rema, como a de hoje, direcionada ao sobrenatural de Deus, isso é fatal. Tiago 5, 14, 15 diz assim, capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Esse versículo ordena a toda a comunidade cristã e seus presbíteros que orem pelos enfermos para serem curados, porque eles faziam isso no culto, ou no discipulado. Então o ensino apostólico na Bíblia ensina que a oração da fé é uma oração feita com toda a congregação, é feita com a reunião dos irmãos, e não com um grupo de discipulado. E nós faremos essa oração com o Ministério de Intercessão, por exemplo, nós fazemos. Hoje nós estamos fazendo as orações com esse grupo do jejum de Daniel. O Ministério de Intercessão geralmente são aquelas pessoas, geralmente a maioria mulheres, que se consagram para orar, são aperfeiçoadas e treinadas para isso, conforme Efésios 4, 11, 16. A oração da fé é a oração que nasce da fé ativada. Então você ativa a fé pela palavra, aí vem a oração da fé. Porque muitas vezes quando a gente está fazendo oração com a fé morta, até a nossa oração é morta. Não é uma oração feita com reclamações, com queixas e ameaças, isso é fruto de fé morta. Temos que ter uma fé, uma vida de oração em casa também. É muito importante. Aí sim entra Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então é essa a questão. E quando sentir que a situação está muito grave, ou exige urgência, aumente o seu poder de fogo com o jejum, como nós estamos fazendo. Evangelho de Marcos 9, capítulo 9, versículos 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos se perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar o demônio do menino lá? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, simples assim. Foi o que o centurião Cornélio fez. Atos 10, capítulo 10, versículos 30 a 31. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Foi o que Saulo de Tarso também fez. A gente lê lá em Atos 9, dos versículos 8 ao 11. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém.
e guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, estava em jejum absoluto. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A sua oração sozinha é uma granada. A sua oração com a igreja é uma bomba atômica, a igreja ou o corpo de Cristo, como nós estamos fazendo no jejum de Daniel. O seu decreto com a igreja, com a congregação, com o grupo de discipulado, como nós estamos fazendo no jejum de Daniel, é uma bomba atômica. E por último, ligue a ignição para ativar a sua fé. Uma mãe cananeia foi desesperada a procurar Jesus, por causa de sua filha possuída por demônios. Normalmente as palavras do sobrenatural, a base é sempre os milagres de Jesus, e a gente coloca outros como elementos. Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu à oração dessa mãe. Os discípulos sugeriram a Jesus mandá-la embora, porque sempre vão aparecer pessoas tentando impedir o seu progresso espiritual, mesmo da sua família. Em Mateus 15, 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus faz um teste na fé dessa mãe. No versículo 24, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher adora Jesus e pede socorro, no versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mais uma vez, Jesus testa a fé dessa mulher, no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os judeus chamavam os gentios de cães. No Oriente só cuidavam dos cachorros quando filhotes, mas quando cresciam não se cuidava mais deles. Hoje seria um auê, né? Cristo usou uma palavra que fala do cãozinho de colo, de estimação de uma família. A bênção da aliança é de Israel. A bênção inicialmente foi para Israel. Mas a mulher cananeia não desiste, e Jesus apenas estava encorajando a mulher a ativar a sua fé. No versículo 27, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mãe não pedia o que era de Israel, mas sabendo pela fé que as bênçãos são superabundantes, sua filha poderia ser curada sem comprometer as bênçãos dadas para Israel, e de fato. E Jesus elogia a fé tão grande de uma mulher gentia. No versículo 28, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então ela ativou a fé, e mesmo pressionada e testada, ela não desistiu. Existe algum dom que ajude a ativar a fé no sobrenatural de Deus? Sim, nós podemos usar o dom de línguas, se você crê. Há um vídeo na internet que eu coloquei explicando os 10 motivos, né? A oração em línguas em geral, ela é para edificação pessoal. Aqueles que acreditam, naturalmente, tem que ativar pela fé. Tem aqueles que não acreditam. Judas, capítulo 1, versículo 20, ele fala, vós, porém, amados, edificando-nos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando aqui a palavra grega quer dizer, o poikodômeo quer dizer construir sobre o que já foi posto, o alicerce, que é Cristo. Em Marcos 16, 17, Jesus diz, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. É uma promessa de Jesus. Você precisa orar em línguas para edificar sua fé santíssima. É um fundamento do reino de Deus. Por isso, muitos crentes hoje em dia não conseguem crescer na fé. Quanto mais você ora em línguas, mais você se aprofunda no nível espiritual. Assim como o ministério profético, quanto mais profetiza, mais entra no nível de revelação da profecia. O dom de línguas destrava o poder sobrenatural de Deus em sua vida. A autoridade da profecia precisa ser desenvolvida em sua vida. Gaste tempo orando em línguas. Você vai melhorar o seu nível espiritual. Há pessoas bem treinadas que oram em línguas 1, 2 horas por dia. O poder de Deus será manifestado de forma sobrenatural em sua vida. Você tem que orar em casa, e, se possível, orar em línguas também. Existem regras na igreja, por isso que orem mais em casa, em termos de oração em línguas. Ativa a fé no sobrenatural de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 4, 5 e 22, o apóstolo Paulo escreve, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. E eu quero que todos vós faleis em línguas.
de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Falar em línguas ativa a sua fé, aciona a sua fé no mundo sobrenatural de Deus. E o que tem que acontecer na sua vida vai acontecer. E como que eu oro em línguas? Se você tem fé que foi batizado com o Espírito Santo, só terá que falar em línguas. E para isso tem que abrir a boca e falar. Não tenha medo, tenha coragem, abra a boca e fale. Você vai ativar o poder de Deus em sua vida. Ore em sua casa o tempo que puder. Quanto mais, melhor. A nossa mente racional ela fica limitada também. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo orientou. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. A nossa mente racional ela nunca vai entender os propósitos de Deus. Precisamos muitas vezes falar e orar em línguas e mistérios com o Espírito Santo. 1 Coríntios 2,12, o apóstolo Paulo diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Os mistérios vêm diretamente de Deus. Infrutífera significa que a razão do ser humano é desligada, é a terceira dimensão nesta terra, aonde vivemos. É a carne, o sangue, que fala Efésios 6,12, é a raça de Adão. E o que ora o meu espírito, com sons e palavras que não são acessíveis nem ao meu próprio entendimento, nem das outras pessoas, porque acontece na quarta dimensão, que são as regiões celestiais, de Efésios 6,12. Eu tenho 8 vídeos falando sobre Efésios 6,12. E é por esse motivo que muita gente tem horror do dom de línguas. Dizem que isso é loucura, que isso já foi fora, já acabou. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então vai ser loucura para muita gente. Amém? Então esta é a palavra. A gente poderia acrescentar aqui também a viúva de Eliseu, né? Que aconteceu que também foi ativada a sua fé através de um milagre, né? Um dos seus discípulos estava endividado e ele morreu. E lá, segundo Reis 4:1, fala que certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Na época fazia isso, não paga a conta, leva os filhos para ser escravo. O profeta Eliseu ajuda a viúva a ativar a sua fé. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? Você tem que ter fé para poder ser ativada. Ao que a viúva respondeu. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então Eliseu ordena que ela peça emprestada vasilhas e que não fossem poucas. No versículo 3 ele fala assim, segundo Reis 4:3. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. E Eliseu libera a palavra da fé. Aí ele dá a palavra, segundo Reis 4:4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. A viúva obedece e o milagre acontece. Nós lemos os versículos 5 e 6 do capítulo 4 do 2 Reis. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes chegaram às vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ela mandou informar ao profeta, que lhe manda pagar a dívida e viver do resto, no versículo 7. Então foi ela e fez ao saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga toda a dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Na época o azeite era caro, hoje também é caro, né? Ao terminar a mensagem, é preciso reforçar. Para você ativar sua fé, viver o poder sobrenatural de Deus, você precisa fazer o milagre ser seus pensamentos. Você precisa fazer o milagre ser suas palavras, os seus decretos. Pense no milagre, fale o milagre, ouvir, estudar, aprender a palavra de Deus, porque ela molda mundos. Então pega esta palavra, debruça sobre ela, entenda ela, busque sobre ela. Isso significa que você terá que mudar as palavras que saem da sua boca. Deixar de ser um crente preguiçoso para as coisas espirituais e viver dando desculpas para não fazer. Quanto mais a gente se justifica, pior fica. Ter o compromisso com a oração da fé, ter o compromisso com a palavra, exercitar a sua fé todo dia, em cada situação difícil que se encontre, aprender a confiar em Deus. Como é que eu faço? Cada dificuldade, use a palavra da fé. Você crê que Deus vai te dar a solução, vai te ajudar nas coisas pequenas. Não importa as dificuldades que você enfrentar, você tem que exercitar o que você está aprendendo. Pense na resposta, no milagre, pense na solução, fale essa solução.
Eu repito esse texto de Mateus 9, 21, aquela mulher hemorrágica, ela dizia, porque dizia consigo mesmo, quer dizer, ela dizia constantemente, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então esta é a palavra desta noite. Amém? Que você entenda isso. Mente, os pensamentos, boquinha, coração, a palavra do seu milagre. A palavra está sobre você. Então vamos lá, nós queremos fazer inicialmente as nossas orações sobre todos aqueles que estão nesse jejum de Daniel de 2025, pedindo ao Senhor a sua bênção, a sua graça, e apresentando, pega aí os seus pedidos, e vamos glorificar a Deus com eles, e vamos pedir ao Senhor. E hoje você teve uma palavra para ativar a fé, está aí a hora de começar a ativar a fé, ora sobre eles, declara aí onde você está, já profetiza, declara, usa isso para a sua vida. Não importa a dificuldade, está tudo fechado, está tudo dando errado, não importa, você não tem que olhar para o problema, você tem que olhar para a palavra, e hoje você recebeu uma palavra para ativar a fé, então vamos ativá-la. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você olhe para os seus pedidos, e vá aí orando comigo, vá profetizando, vá declarando, vá pensando. Pai Celestial, estou apresentando a Ti agora, meu Deus, todos os irmãos e irmãs, participantes, intercessores e intercessoras do jejum de Daniel. O Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, a Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Aures Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Damiana do Carmo Damaso Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciane Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucia de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Winem Ferreira da Silva. Vamos fazer os 7 decretos, pedindo a Deus e tomando posse sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que temos de mais sagrado na nossa casa. Então eu quero levantar 7 decretos sobre a tua vida e sobre a tua família. Decreto 1, que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia e alegria, amor, especialmente você que enfrenta aí problemas com o marido que não é crente e tem sido um verdadeiro inferno na tua vida. Na casa do justo há um grande tesouro, promessa de Provérbios 15, 6. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente e desfrute dessa bênção, e aqueles que não são salvos, que sejam salvos, que Deus trabalhe na vida dele. Na promessa do Salmo 118, 15, nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus. Na promessa do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações e dos teus jejuns, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família. Na promessa do Senhor Jesus, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Lucas 6,38. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5,
Que você tenha prosperidade e saúde, assim como será próspera a tua alma e ganhe a sua família para Cristo. Especialmente as mulheres que têm um marido não crente e os maridos que têm mulher não crente, na promessa de 3 João 1:2. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida e promessa de Gênesis 2:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias das terras, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto último, o decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez quero aqui então no final dar as boas-vindas e agradecer a presença aí da Cláudia Aparecida, Winnie Ferreira, Catarina Augusta, Elisandra Costa, Juliana Migliorini, Geuciano Pereira, Alana Magalhães, Fabrício Galon, Ilza Toniza, Leonilda Vitor, Wanda Maria, Damiana do Carmo, Ana Paula Neves, Maria Vitor, Fábio Souza, Claudineia Garcia, Joyce Camila, Suzana Alves, Johnny William, Edna Fernandes, Alana Magalhães, Dani Arantes, Diana Araújo Melo, Cláudia Aparecida, Wanda Maria, glória a Deus. Acho que são todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. E vamos continuar, né? 8º dia. Logo já estaremos dormindo. Amanhã, o 9º dia, nós estamos caminhando para chegar na metade do nosso trabalho, na metade da nossa missão, do nosso projeto, do nosso objetivo, que é esse jejum de Daniel. Então esteja orando e olhando sempre. Então agora você aprendeu para ativar a fé, a palavra foi dada. Esteja orando, quando você estiver olhando para os seus propósitos, milagres que você precisa, esteja declarando isso. Pense nisso, então ao invés de falar coisa errada, falar bobagem, esteja falando. Nós vamos ter uma palavra só sobre decretos de poder. Mas desde já, nós temos que começar a exercitar. Então daqui para frente, em cada palavra que você vai estar recebendo, nós ainda temos mais 2 palavras para falar sobre o sobrenatural de Deus, para que isso fique bem gravado na mente e no coração. Por quê? Porque cada um dos participantes tem que receber pelo menos um milagre. Pelo menos um milagre. No mínimo. O menorzinho vai receber um milagrão aqui. Aí para frente. E eu sempre digo isso. A gente começa num grupo grande, como alguém questionou. Sempre há pessoas que desistem. Por quê? Porque é uma batalha espiritual, gente. É uma batalha. A gente precisa ter bastante determinação. A Bíblia dá muita ênfase nisso. Que o mais importante é terminar. Então assim, é batalha. Não adianta a gente esperar que vai ser fácil. A palavra fácil, vocês nunca vão ouvir em pregação minha. Ninguém vai escutar isso, nem em conselho na sala pastoral, nem em vídeo gravado, nem mensagem na congregação, nem no discipulado. Nunca vai ouvir a palavra fácil, porque Jesus não usou essa palavra. Então, é sempre com dificuldades, é sempre com lutas, e é importante que você entenda. Você começou, suporte tudo com fé, com paciência, porque você vai receber o milagre do sobrenatural de Deus. Eu vou dar a bênção final. E pedindo a Deus, né, peço a Deus que essas mensagens do sobrenatural de Deus, ela causam impactos sobre você, na sua mente, que você saia reflexivo, refletindo, pensando, meditando nessas mensagens, corrigindo a sua maneira de pensar, de falar, agora já falando do milagre, para ativar essa fé, porque você falando, você está ajudando, você está falando a palavra. Porque Jesus disse, se alguém disser, quer dizer, alguém continuar falando, então não é falar só um momento, é falar todo dia, é todo momento, você estará diante de dificuldades, mas você vai declarando, e é assim que vai acontecer, é assim que Deus nas coisas mínimas, nas coisas mais detalhes menores, no sábado eu tive que instalar um chuveiro correndo, 220 volts, eu nunca tinha instalado, pedi ao eletricista para me dar uma dica, ele me deu mais ou menos. A primeira vez que fiz o teste com água, vazou água. Eu falei, meu Deus. Aí, o que eu fiz? Parei e fiz oração. Senhor, eu preciso de ajuda agora. A segunda foi, parou. É a fé. Acione ela. A cada situação, deu um exemplo simples.
Coisa simples. Ora, eu não sou eletricista e muito menos encanador. Então eu tenho que agir pela fé. Então em cada momento. Amanhã é um novo dia. Começa a semana do trabalho. Quando você estiver diante da adversidade, lembra de parar. Você ainda vai aprender sobre a autoridade. Mas hoje você já tem a palavra da fé. Então ativa a tua fé. Treina ela todo dia. Cada obstáculo. Vai treinando, vai treinando, vai treinando. Quando eu chegar diante do milagre vai ser mais fácil. Treine bastante. Quero então que você receba aí na sua casa, que você medite. Agora é a hora de nós recebermos a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma noite abençoada, no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E como diz a irmã ali, né, que o sobrenatural de Deus venha sobre a vida de cada um dos irmãos para seguir até o final desse jejum e por toda a sua caminhada com Cristo. Amém. Amém. Faço minhas as tuas palavras. Que Deus abençoe. Tome posse de tudo isso, receba isso. Nós vamos ver muito milagre ainda, em nome de Jesus. Muito obrigado. E assim, eu quero encerrar essa transmissão agradecendo a sua participação. Amanhã estaremos mais um dia juntos, glorificando a Deus e com certeza vivenciando já um mundo sobrenatural. Prepare-se. Vamos chamar a gente meio de louco, chato. Olha, gente, eu não estou preocupado com isso. Eu quero o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Assim encerro essa mensagem de hoje e esse nosso culto, esse nosso dia do jejum, das orações, da palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim eu encerro. Amém.